A temática do interior seria algo como se a gente dissesse ali, algo meio semi-punk rock, né? Porque ele é inspirado nas corridas, mas ele tem um leve trato ali de conforto para as ruas, né? Então ele não é aquele algo totalmente cru, né? Não é aquele carro racer, 100% racer. Ele tem aquela pegada racer, mas ele também tem a preocupação com o conforto. Então a gente vai analisar aqui cada um desses itens que compõem também o interior de um Outlaw, para você ver como que são essas referências da rua, do conforto da rua e a pegada esportiva das pistas são mescladas, né? A questão da forração interna, né? Algumas pessoas, você já deve ter visto, que optam por deixar ali o interior cru, sem forração nenhuma, né? Mas os Outlaws, geralmente, eles têm forração interna sim. Eles têm carpete nos painéis internos, tem a parte da tapeçaria toda feita, né? De um material um pouco mais rústico, mas sim, tem a parte da tapeçaria toda feita. Então, o interior, ele é completamente forrado. Quando a gente fala dos bancos, são utilizados bancos de competição, tá bom? E geralmente de dois tipos. Bancos de competição com esse padrão xadrez, não necessariamente esse padrão xadrez, mas assim, com o padrão xadrez, que é muito associado a carros esportivos, principalmente nos anos 80. Né? Ficou muito famoso aí com Golf GTI, Porsches e vários outros carros. Então esse tipo de banco com padrão xadrez é muito utilizado pelo público que customiza seus Hercules com essa pegada Outlaw. E junto disso, não somente o banco, mas eles procuram combinar algumas partes dos painéis das portas, ou mesmo dos puxadores das portas, né, com esse mesmo padrão. Então faz com que o carro internamente ele fique todo combinando. É uma coisa bem legal. Além disso, um outro tipo de banco que é muito usado também são os bancos mais antigos, os bancos concha de época, né? Que esses daqui eles são mais no caso dos 356 e acabam servindo muito como inspiração para Fuscas, tá? Esse tipo de banco que ele é um banco um pouco menos confortável do que o outro que eu mostrei para vocês, por se tratar de um banco um pouco mais antigo, mas ele tem um apoio lateral bacana, entendeu? Ele tem um visual de época muito interessante, porque ele é um típico banco aí dos anos 50, 60, então fica muito legal quando a gente está customizando Hercules dessa época. E o legal é procurar combinar a cor dele com outras partes também do interior do carro. Então, nesse exemplo aqui, vocês estão vendo que o banco é verde e ele combina com o forro da porta, que também é verde. Então, é sempre legal, assim, você tá comprando bancos ou fazendo a tapeçaria do banco do seu Outlaw, é legal você procurar combinar ele com outra parte do interior para ele não ficar totalmente fora de contexto, tá? Fica essa dica aqui para você. Quanto ao volante, nós temos dois tipos de volantes que são muito usados nos Outlaws. O primeiro deles, assim, o primeiro disparado é o volante Momo, principalmente o modelo 07, mas tem vários outros modelos também que costumam ser usados para se montar um Outlaw, mas esse modelo 07 é o largamente utilizado em todas as suas variações, né? Todo preto ou com meio ali em acabamento metalizado, né? Esse volante esportivo ele costuma ser muito usado na grande maioria dos Outlaws, principalmente os que são ali um pouco mais novos, tá? Quando eu falo novos, entenda ali a partir da década de 70, que já era o final de vida dos Volkswagen Hercules. Mas um outro volante também que pode ser usado no seu Outlaw são os volantes Nardi do Porsche 356. Esse volante era um volante original do Porsche 356, mas se você está modificando algum Volkswagen, é legal você utilizar esse volante no seu Volkswagen Hercules, ele combina muito bem. Então fica uma dica aqui, esse tipo de volante Nardi tem algumas variações, ele por vezes pode ser um volante um pouquinho complicado de achar para comprar, né? Mas é um volante bem bonito, bem clássico, né? E tem um visual que no geral vai combinar bem com o seu Hercules, principalmente se ele for ali da década de 50, 60, vai ficar bem legal no seu Hercules Outlaw.